Bom dia. Vamos tentar hoje nessa manhã fria, né? As manhãs têm sido mais frias do que as noites, parece, né? A impressão que a gente tem. Tentar aquecer nossos corações, inicialmente oferecendo uma prece e pedindo e trabalhando no sentido de que a paz e a harmonia estejam presentes em nossos corações, não só nesta manhã, como ao longo dos nossos dias, que tenhamos essa paz interior, essa paz em nossos corações hoje, para melhor absorvermos também os benefícios do passe magnético que queremos receber após essa reflexão sobre o Evangelho do Mestre Maior Jesus. Que Jesus, em sua sabedoria, esteja conosco, hoje e sempre. Bom, então hoje nós vamos refletir sobre mais um capítulo do Evangelho do Mestre Jesus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E sempre lembrando, né, que quando a gente faz uma reflexão, seja em público, seja isolados em nossas casas, né, ou num recinto aberto, isso não importa, né? Nós temos uma grande responsabilidade, né? Porque geralmente tiramos algumas conclusões, refletimos e buscamos até mudar um pouco a trilha dos nossos caminhos no nosso dia a dia. E fazer prevenção, ou fazer reflexão no público é uma responsabilidade ainda maior, porque a gente se sente meio que tentando indicar caminhos a pés alheios, né? E na realidade não deve ser essa a pretensão, porque isso seria, de uma forma geral, despretensioso da nossa parte. Então a ideia é a gente refletir um pouco, né, antes da preleção, da reflexão aqui, para tentar entender um pouquinho melhor, né, as palavras de Jesus e trocar ideias, né, na realidade, colocar esse entendimento para reflexão de um grupo maior, né? Então, esse é o conceito, eu acho que a gente tem que... Estamos falando hoje aqui, vamos falar, né, de pobre de espírito, e eu acho que a gente tem que ter essa, entre aspas, pobreza de espírito, né, essa humildade também, para reconhecer que nós, por mais que reflitamos, por mais que estudemos, ainda seguimos e trilhamos caminhos incorretos muitas vezes, né, ao longo de nossas vidas, em vários sentidos. E quando a gente consegue refletir sobre isso, nós estamos sendo pobres de espírito, no bom sentido, né? No sentido correto que Jesus nos trouxe, não é assim? E sempre que fazemos uma reflexão sobre Jesus, sobre as lições do Mestre Jesus, nós precisamos ter em mente que a verdadeira forma da gente louvar a Deus, né, não é aquela de fazer genuflexão, de ficarmos horas e horas rezando. A melhor forma de nós louvarmos a Deus é sermos felizes e ajudarmos outras pessoas, outros a serem felizes. Então, dessa maneira, Deus estará sendo louvado por nós. Não com as nossas, que são importantes, as nossas orações, mas não só com elas. Porque palavras são fáceis de proferir, a gente consegue, né, elaborar muita coisa verbalmente, mas o maior desafio é transformar isso em ações práticas, né? Ações do dia a dia, coisas que contribuam realmente para a nossa paz interior e para a paz e harmonia dos ambientes onde a gente está interagindo. Então esse é o grande desafio. Então, por mais que reflitamos sobre tudo que Jesus nos trouxe, nós temos que buscar colocar em prática, de alguma forma, né? Mesmo que não de forma total. Porque colocar tudo de forma total seria a gente atingir o estado
de elevação espiritual muito maior do que o atual. Seria nos aproximarmos verdadeiramente de Jesus no sentido mais amplo, né? No sentido de espiritualidade elevada. Né? Então, mas nós temos que dar os passos, né, nessa direção. Porque se a gente ficar parado esperando que caia alguma luz por conta própria dos céus sobre nós vamos sair do lugar. Infelizmente, o esforço nosso é demandado nesse momento. Tá? Então, gente, quando a gente procura isso, quando a gente busca a verdadeira felicidade, né, nós estamos automaticamente sendo seres humanos melhores. Estamos evoluindo como pessoas, como seres humanos. E é isso que a gente tem que buscar. E não tem prazo para isso, mas quanto mais cedo, melhor. Né? A gente evolui até o último suspiro no plano material. Nós temos a condição de evoluir. Até a última reflexão no leito de morte, nós temos como evoluir. Não pensemos que minha juventude já passou, agora estou muito velho para isso. Eu tenho um amigo que costuma dizer, eu costumo brincar com ele, porque ele costuma dizer, estou muito velho para aprender coisas novas. Né? Isso é uma coisa, não sei se ele fala sério ou não, mas é meio ridículo. Né? A gente nunca está velho para aprendizado. E nunca está velho para melhoria interior, principalmente. Que é o grande desafio. Né? E quando a gente está sendo melhor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando seguir as leis de Deus, que nos foram traduzidas no Evangelho de Jesus e reenfatizadas depois por Allan Kardec, né, no século XIX. Então, é isso, basicamente, que a gente tem que fazer. Não é assim? Lembrando que Jesus, ele buscou esclarecer o arrogante, né, e ensinando a humildade a todos. Esse é o caminho. Então, o pobre de espírito aqui é aquele que busca a humildade, é aquele que trabalha na direção da humildade. Gente, a humildade sempre nos encaminha para o bem. Ela não vai nos encaminhar para o mal. Não é o que vai nos encaminhar para o mal. É a vaidade, é o orgulho, é a ambição. Isso realmente vai nos encaminhar para o mal. Né? Não tem como não ser de outra maneira. Sim? E quando a gente diz que nós devemos ser pobres de espírito, é nesse sentido de não acumular bens materiais desnecessariamente e também não acumular sentimentos negativos, como a vaidade, o orgulho e a ambição, por exemplo. Né? O que nós não podemos ser pobres, aonde nós não podemos ser pobres? De qualidades morais. Isso a gente tem que ser rico. Tem que buscar essa riqueza. E essa é a mais difícil. Mais difícil do que a riqueza financeira. Né? Um cara que foi, talvez, o maior milionário dos tempos conhecidos, tempos modernos, John D. Rockefeller, ele costumava dizer que o maior pobre é aquele que só tem dinheiro. Ele devia saber, né? Ele tinha muito dinheiro. Então, ele dizia isso de uma maneira muito sábia, né? Só tenho dinheiro, não tenho mais nada. Não tenho amigos, não tenho sentimentos, não tenho coração, não tenho paz interior, não tenho harmonia, não tenho bons pensamentos, mas tem dinheiro. É o maior pobre que pode existir. Ele só tem dinheiro. Então, a gente tem que ter isso em mente também. E a humildade nos traz o quê? A paz. Né? E o que a gente entende muitas vezes erroneamente por paz? É a verdade de Deus em nosso interior. Porque Deus está dentro de nós, não é assim? Está presente em tudo, principalmente em nossos corações, em nossa alma. Não? E essa paz, ela se traduz em harmonia, amor, calma, temperança, né? Autoconhecimento, autoconfiança. Né? E é muito difícil a gente conseguir trazer tudo para o nosso interior, né? Todos esses sentimentos, né? E lembrando também que nós podemos perfeitamente ter paz, né?
fictícia, né? A paz exterior. Né? Mas a paz verdadeira só vem com humildade, só vem com a pobreza de espírito, porque ela significa que estamos em paz por dentro. Nós temos em nosso interior a paz. Muitas vezes nós reclamamos, né? Ouvimos aí, assistimos todos os eventos que acontecem no planeta, conflitos, crimes violentos, guerras, né? Que estão acontecendo nesse momento. E aí nós dizemos, poxa vida, mas precisamos buscar a paz. Só que essa paz a gente muitas vezes coloca de uma forma exterior, né? As pessoas estão brigando, estão usando armamento, estão se agredindo. Só que essa paz, a paz exterior não vai existir sem a paz interior. Então a base de tudo, né, a origem de tudo é o que nós temos aqui dentro. Então, se aqueles que estão em conflito tivessem paz interior, óbvio que não estariam em conflito. Eles teriam alguma confiança em si próprios e nos demais. Porque as nações constroem armamentos porque acreditam que a outra nação está construindo também, ou sabem, né? E vão usá-los para atacá-los, né? Então, falta a confiança mútua e falta a paz interior. São as duas coisas que, infelizmente, nós precisamos trabalhar muito no momento atual da humanidade. Assim, e aí, ressaltando mais uma vez, né, a importância da humanidade. Né? Nós estamos aqui no Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso nem sempre se chamou Paulo, né? Se chamava Saulo, né? Assim, então, Saulo, ele só conseguiu seguir o Mestre Jesus quando caiu nele a ficha da humildade. A condição sine qua non para Saulo de Tarso ter se transformado nos maiores discípulos de Jesus, após Jesus ter deixado o plano material, né? É que ele percebeu a necessidade da humildade num determinado momento, ou seja, teve um insight, caiu a ficha, né? Poxa, preciso ser humilde, a humildade é o caminho. Por que não antes? Ele era um homem muito inteligente, muito antes de ser discípulo de Jesus. Ele era um homem muito culto, ele era um homem privilegiado, não sei se vocês sabem, mas Paulo era um cidadão romano, ele era judeu, mas ele era um cidadão romano. Porque os romanos, no Império Romano, eles concediam o título de cidadão para pessoas de outras nacionalidades, de alto destaque, de alto relevo, que contribuíam de alguma forma para a evolução humana, etc. e tal, ou quando ajudassem os romanos em alguma coisa, né? Que não era o caso do Saulo, ele era judeu e acho que não gostava dos romanos, mas o destaque dele na sociedade, a cultura, etc., fez com que ele recebesse o título de cidadão romano. Né? E o cidadão romano, para vocês terem uma ideia, à época da chamada democracia romana, dos imperadores, né? Quando quem mandava era o Senado e as famílias ricas, esse cidadão romano, ele não podia ser punido pelos seus crimes, sabiam? Com a morte. Podia matar o filho, o pai, o irmão, o amigo, ele não era punido, ele era cidadão romano. O máximo que ele podia receber de punição era o desterro. Então ele era, se o crime fosse muito importante, ele era expulso de Roma. Ele tinha que viver em outros lugares que não pertencessem ao Império Romano. Interessante isso, né? Então, olha o privilégio de Paulo, né? Tanto que Paulo podia ser, quando os romanos, olha, ele começou a pregar por Jesus, ele não podia ser crucificado. Porque o cidadão romano não podia ser crucificado. Porque eles consideravam aquilo uma coisa só para criminosos, para seres que não pertenciam à elite. Portanto, a crucificação, por isso que o Paulo muitas vezes pediu, entre aspas, para ser crucificado, para ter o mesmo, entre aspas, não mérito, né? Mas ter a mesma punição de Jesus, a mesma forma de deixar esse planeta. Então, veja, ele tinha muitos motivos para a vaidade, ele era ouvido do povo judeu, ele era ouvido até pelos romanos, ele era rico, tinha posses, né? Ele tinha uma boa aparência, ele tinha, enfim, tudo aquilo que nos deixa
né, que nos afasta da pobreza de espírito, né, da humildade. Tinha todas as condições de destaque, etc. E tal. Não poderia ser, obviamente, discípulo de Jesus nessas condições. Então teve que cair a ficha, e veio a humildade, e aí mudou totalmente o seu pensamento. Né? E a gente tem que lembrar também de que humildade não é aquela coisa que muitas vezes a gente confunde, né? Dizer assim, eu sou humilde, fulano passa, eu trato ele com muita diferença, com muito respeito, com submissão. Né? Humildade não é submissão. Né? A submissão é comodismo, muitas vezes, às vezes até malícia mal intencionada. Né? Eu finjo que eu sou submisso para ganhar a confiança da outra pessoa e depois fazer alguma coisa inesperada que me beneficie. Então, essa humildade é uma humildade falsa. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que parece muito submisso, o doutor, e tal, se crama, não é doutor, coisa nenhuma, a gente trata por doutor, às vezes por simplicidade, mas às vezes também por uma questão de falsa humildade, né? Se colocando acima dela, buscando te colocar acima, para demonstrar uma humildade que nem sempre é verdadeira. Então precisa tomar cuidado com essa avaliação que nós temos que fazer. E uma coisa que nós temos que ter em mente também é que a falta de humildade, no plano, vamos dizer, do ponto de vista do dia a dia nosso, né, prático, transforma o sucesso em vaidade. Quer dizer, a pessoa faz muito sucesso e acaba sendo vaidoso. Né? Então, o sucesso deixa de ser o foco principal. E a vaidade passa a ser. É como uma pessoa que acumula bens, dinheiro, não para fazer coisas, mas para acumular simplesmente. Então, aquilo não tem impacto em lugar nenhum, é só para alimentar a vaidade. Assim? E aí você diz o seguinte, qual é o sentido da gente elogiar alguma coisa boa em alguém se a pessoa é extremamente vaidosa? Uma pergunta para a gente pensar, né? É agradável a gente elogiar uma pessoa que está se auto-elogiando o tempo todo? Não é agradável, você não se sente honesto fazendo isso. Não é assim? Então, o reconhecimento não tem a ver com a vaidade, não pode ter a ver com a vaidade. E a ciência, por exemplo, quando ela passa para o plano da vaidade, o que acontece? Ela passa a ser arrogante. E qual é a consequência da ciência arrogante? O conhecimento humano estagna, paralisa. Porque se eu sou o bambambam, eu sei que eu sou o melhor, a última cereja, né? A cereja do bolo, por que eu vou mais andar mais? Eu cheguei, sou o melhor, eu já sei tudo, a ciência já sabe. A ciência não evolui. Ela se torna arrogante, perde a humildade e não evolui. Então até a ciência precisa ser pobre de espírito. É interessante isso? Todos precisamos ser, em todos os sentidos. Né? E nós, né? Como é que a gente age, né? Será que nós conseguimos falar ouvindo? Será que nós conseguimos conversar com os nossos irmãos, mas não só falando? Parece uma coisa estranha, né? Falar assim, bom, a gente conversa. Não, muitas vezes nós conversamos, apenas queremos colocar as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. O que o outro fala, nós fazemos ouvidos mudos. Ou seja, nós não estamos ouvindo verdadeiramente. Nós estamos escutando, porque temos a aparelhagem para escutar, né? Mas não estamos ouvindo. Isso é vaidade também, isso é falta de humildade. Porque às vezes a gente acha, eu sei muito mais sobre esse assunto, por que eu vou ouvir o que essa pessoa está falando? Gente, isso é um engano terrível. Primeiro, que ninguém sabe tudo sobre nada. Segundo, que muitas vezes cai a ficha, né? Como caiu de Saulo, né? E a gente percebe uma coisa que a gente não tinha percebido antes, mesmo conhecendo muito sobre o assunto. Então a humildade nos ajuda a melhorar também, até do ponto de vista material, né? Vou ouvir, vou trocar ideias, né? Nosso país está precisando muito disso nesse momento. Não é assim? Tem um lado que diz, o que o outro diz é tudo abobrinha, tudo mentira, tudo falsidade. O outro lado, a mesma coisa, quer dizer, essa troca, né?
tudo que um diz é mentira, tudo que o outro diz é mentira, nós vamos chegar a lugar algum desse jeito. Né? Porque nem tudo é mentira, e nem tudo é verdade, nem dos lados. E isso é que é difícil. Então nós temos que ouvir opiniões alheias. Né? Temos que reconhecer que temos defeitos. Né? Jesus, quando escolheu os apóstolos, ele olhou qualidades, não é assim? Mas ele não ignorava os defeitos desses apóstolos. Né? Havia apóstolos que eram violentos, emocionalmente falando, e até fisicamente, nós temos esse exemplo, né? No Evangelho. Havia apóstolos ignorantes do ponto de vista de conhecimento, não conheciam. Outros ainda muito preocupados com o fio metal. Ele sabia de tudo isso. Né? Mesmo assim, ele, reconhecendo isso, ainda os trouxe para trabalhar com ele. Quer dizer, mesmo Jesus demonstrou toda a humildade, né, que a gente deveria buscar. Né? E temos aqui, né, nos tempos mais recentes, Chico Xavier, maior exemplo de humildade nos tempos recentes. Chico Xavier, com, sei lá, 400, 500 livros escritos, ele poderia ter uma situação financeira confortável, né, para dizer o mínimo, né? E ainda assim ajudar os outros. Mas não, ele direcionou tudo para ajudar os outros. Morava numa casa humilde, numa caminha que parecia a caminha que eu dormia no sítio quando eu morava com meus avós, bem humilde, né? Só com o criado mudo, com a Bíblia em cima, com o livro dos Espíritos. Ou seja, uma humildade total. Porque é isso que o ser humano, no final, precisa, né, para viver. Né? Uma comidinha, um cafezinho com bolinho de fubá na hora do café, um bom papo, um teto sobre a cabeça, e a gente fica inventando um monte de outras coisas. Essa que é a realidade. Então ele era mais sábio que a gente também, né? E, gente, só para a gente ter em mente também, refletir um pouquinho sobre isso, né? Nós muitas vezes confundimos individualidade com individualismo, né? E a sociedade capitalista, ela trabalha muito o individualismo. Ou seja, eu estou acima do grupo. Os meus interesses pessoais ficam acima. Estou fazendo um resumo bem curto disso, né? E a individualidade, o que é? São as características nossas. Né? Todos nós temos nossas características positivas e negativas, mas enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso ser, da nossa pessoa, né? Não é assim? Nós temos individualidade. Nós temos uma alma enquanto encarnados e um espírito, né, que se chama alma depois que a gente encarna, mas que no fim é imortal, né? E não devemos também ter vaidade por isso, porque isso significa muito trabalho pela frente, né? Muitas vezes, em momentos de dificuldade, eu vejo e falo, puxa vida, a vida podia terminar de uma vez, né? Em alguns momentos, falo, para quê, né? Eu vou ter que voltar outras vezes, né? Às vezes os desafios são um pouco acima da sua capacidade, você pensa isso, né? Que é o pensamento do suicida elevado ao máximo, né? Eu não vou conseguir. Porque o suicida, ele não quer acabar com a vida, não. A gente tem essa ilusão, não, o suicida não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com o sofrimento. Ele quer acabar com aquilo que ele não consegue enfrentar. Não é assim? Então, a gente tem que ter muito claro esse meio. Nós temos desafios, nós temos a nossa individualidade, não dá para se separar dela, nossas características pessoais, né? Só temos que lidar da melhor maneira possível com ela, usando o Evangelho de Jesus e o Livro dos Espíritos, né? E também lembrar que as nossas limitações, né, e as nossas inseguranças, muitas vezes é que nos levam a tentar parecer mais, se colocar assim nos nossos irmãos. E realmente quem tem aquela autoconfiança que eu mencionei antes, o autoconhecimento, não vai buscar se sobressair, se colocar acima dos demais. Porque se ele tem um autoconhecimento, ele sabe que ele não é melhor. Ele sabe que ele tem problemas, né? E se ele tem autoconfiança, ele não precisa mostrar que ele é melhor. Precisa, para quê?
Ele sabe. Precisa que os outros também corroborem isso. Se eu preciso do carinho de alguém, eu estou sendo fraco do ponto de vista da minha personalidade, concorda? Eu não devo precisar do carinho de ninguém. Eu sei o que eu sou e o que eu não sou. Então eu tenho que lidar com isso e trabalhar com isso, né? E, gente, assim, só como um ponto assim final, né, para a gente pensar um pouquinho, que a gente lida com isso sempre, e todo dia tem que lidar, porque é difícil a gente superar, né? A gente tem que ser mais humildes, isso é óbvio, né? Mas como isso se traduz? Está aqui o Evangelho de Jesus, que não vai nos deixar sair fora disso, né? Isso se traduz em amar mais e julgar e criticar negativamente menos. Se a gente tiver um foco um pouco maior no amor e um pouco menor na crítica e apontar o erro do outro, em considerar que só o outro erra, muitas vezes nós temos isso, né? Nas nossas relações, o outro está errado. E não olhamos para nós. Então, a humildade é um resumo da ópera, entre aspas, também. É assim, né? Olhar mais para nós mesmos, olhar mais para dentro e olhar menos para fora, olhar menos para os defeitos dos nossos irmãos, né? E isso é o grande desafio que Jesus nos coloca através do seu Evangelho. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Vamos agora, mais uma vez, buscando essa tão almejada paz interior, a paz de Jesus, a paz do plano espiritual superior, que nos dirigimos ao passe, e que esse concerto de ações no dia de hoje possa nos orientar, nos trazer luz, ou, melhor ainda, fazer com que geremos a luz interior nos orientará nos passos que virão. Que assim seja.